nossos filhos e convidados que vêm prestigiar esse momento. Hoje eu estou muito surpreso. Os senhores professores estão me lembrando que é a rotina de todo dia. Eles estão devidamente aparelhados, né, para dar aula. E os senhores pais, então, iguais aos de sempre do portão, né? Com a elegância de sempre. Parabéns a todos. Meus queridos, gostaria de deixar uma reflexão da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para pensarmos um pouco. É sempre oportuno, momento que nós sempre primamos, ainda que seja para crianças pré-escolares, formatura, tratar de uma maneira tão insígnia, de uma maneira tão preparatória, vamos assim dizer, porque a vida exige de nós todos que tenhamos compromissos, sejamos cidadãos, sejamos pessoas que tenhamos a noção de coisas importantes, né? E a palavra de Deus, o texto que eu escolhi, é uma hora muito importante de Jesus Cristo juntamente com as crianças, e diz assim: e aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda a certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, Jesus abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. De uma maneira bem generalizada, todos os adultos, e eu me incluo, têm uma certa resistência ao comportamento infantil, às crianças, por uma razão muito simples: as crianças não são adultas. Parece óbvio falar isso, mas não é tão óbvio assim. Parece, mas não é. Quando nós frisamos que há uma resistência natural do adulto em ficar perto das crianças, pelo fato de elas não serem adultas, isso significa que, não sendo adultas, elas são crianças. E como crianças, elas se comportam da maneira apropriada das crianças. Elas têm espontaneidade que nós adultos não temos. Elas têm uma desenvoltura que nós adultos perdemos há muito. Elas têm uma alegria, uma energia muito apropriada para a idade delas. Elas têm um senso de manifestação verbal e expressão física que a idade nos ensinou e o tempo nos passou isto, e nós aprendemos a controlar. E aí, do alto dos nossos saltos, nós recriminamos as crianças por conta disso tudo que elas são, e resistimos às crianças. E não são poucos os pais que perdem, ou os adultos, que perdem a paciência, às vezes injustamente, às vezes por causa de uma frustração ou de algum problema de adultos, como problemas conjugais, problemas no emprego, problemas na empresa, problemas sociais, descarregam nas crianças uma certa raiva, uma certa fúria, né? E às vezes o exagero é tão grande que nós somos informados pela mídia: o pai exagerou e aleijou a criança, matou o filho num ato de insanidade. Quantas vezes já lemos isso na mídia, né? Já assistimos isso na TV? Quantas vezes? Meus queridos, isto eu chamo a atenção para refletirmos um pouco sobre o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui nesse texto.
mensagem de Cristo, nesse encontro, ela é uma mensagem muito simples. É de aceitação da criança como ela é. É de aproveitamento da situação da infância para falar aos adultos, para que os adultos, de uma certa maneira, voltem a ser crianças e abençoar as crianças. Nós encontramos isso aqui nesse texto. E eu quero destacar aqui, objetivamente, a atitude de Cristo em receber as crianças, em aceitar as crianças. Não é sem motivo, pelo contrário, a grande ênfase do texto é a palavra de Cristo quando ele diz, não é nem a narrativa histórica, circunstancial, mas é a palavra de Cristo que está, entre aspas, inclusive, conforme Marcos registra, dizendo assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Deixai, não os impeçais. Não é sem motivo que Jesus diz isso. E há dois aspectos importantes aqui a serem relevados para nós entendermos a importância que temos como adultos, sejam os senhores pais, os senhores avós, os parentes mais próximos, sejam os professores, especialmente falando, a instituição educacional, a nossa função pastoral. Todos nós devemos entender que para as crianças se tornarem adultas de bem, adultas bem informadas, adultas equilibradas, pessoas adultas do bem, elas precisam ser preparadas para isso. E o preparo começa exatamente aqui, o nosso ato de sermos receptivos às crianças. Senhor Deus, bondoso Pai, na Tua presença nós estamos felizes, alegres, porque o Senhor nos dá a bênção nesta manhã de colhermos o fruto de um trabalho que tem sido realizado no colégio. O fruto de uma realização em parceria com esses pais, com esses familiares que aqui estão. E nós podemos, ó Deus, hoje, estarmos aqui participando dessa formatura, sabendo que trabalhamos para o bem, para a justiça e para a verdade. Trabalhamos para o crescimento e o desenvolvimento dessas crianças. E segundo a Tua palavra, ó Deus, nós rogamos ao Senhor Jesus,